Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar a lição hoje. A lição é de número 11, que nos traz um tema: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Vamos aproveitar e fazer a leitura do texto áureo que nos diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foram chamados. Queridos, nesse versículo o apóstolo Paulo, ele roga para que os irmãos vivam de uma forma digna da vocação em que foram chamados. O apóstolo Paulo, ele com muito cuidado, traz a memória dos irmãos para que eles vivam de uma forma digna. Outrora, os cristãos em Éfeso viviam baseado na idolatria à deusa Diana dos Efésios, como era conhecida. Então agora o apóstolo Paulo ele traz esse conselho, para que cada um cristão venha viver de uma forma digna da vocação em que foi chamado. Nós que somos seguidores de Cristo temos que pautar a nossa vida segundo a palavra de Deus. É inadmissível vivermos da forma que vivíamos no passado, na orgia do pecado, na inveja, em todas as obras da carne. Por isso, devemos, com todo cuidado, viver e dar bom testemunho para os que estão de fora. O apóstolo Pedro, ele detalha um pouco mais acerca dessa situação em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ele nos diz: deixando, pois, toda a malícia, engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, para que por ela vades crescendo. Aqui, querido, o apóstolo Pedro, ele nos diz para deixar toda malícia, engano, inveja, tudo isso habitava em nossa vida no passado. Antes de conhecermos a Cristo, vivíamos em todos esses tipos de pecado. Mas no momento em que abraçamos a fé, todas essas coisas têm que ser deixadas de lado. O livro de Romanos, no capítulo 8, nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. A carne e as obras da carne são tudo isso que nós falamos aqui agora: inveja, maledicência, todas essas coisas são obras da carne. E nós, como servos do Senhor, não devemos mais dar lugar à carne. Mas também esse primeiro tópico nos fala sobre a humildade. Para os pagãos, antigamente, não era uma virtude a humildade, mas sim até mesmo um defeito. A virtude da humildade, ela só veio aparecer através do exemplo de Cristo. Nós vemos que Cristo, ele sendo Deus, sendo do grande universo o Senhor, ele resolveu descer para ser sacrificado por toda a humanidade. Deixou seu status de Deus para viver aqui na terra como um homem. O apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele retrata também sobre a humanidade de Cristo. Nos diz que o Verbo, ele se fez carne e habitou sobre nós. Além de deixar toda a sua glória de como Deus, ele nasceu de homem e nasceu de uma forma totalmente humilde. A palavra de Deus nos diz que ele nasceu em uma manjedoura. Cristo poderia nascer em um grande palácio, nascer nos melhores casarões daquele tempo, mas ele provou e mostrou a sua humildade nascendo em uma manjedoura. Queridos, vamos também para o segundo tópico da lição, que nos diz: para haver unidade é preciso mansidão. Nós vemos na Bíblia um exemplo, um grande exemplo de mansidão, que foi Moisés. Moisés, antes, quando ele ainda estava no palácio de Faraó, ele ainda era um homem muito brabo, muito brigão, e pela Bíblia nos dá a entender que ele matou um egípcio. Mas depois, quando ele fugiu para o deserto de Midian, ele teve um encontro com Deus, e desse encontro, Deus começou a trabalhar na vida de Moisés. E a Bíblia nos diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra.
Moisés ele enfrentou a murmuração do povo de Israel quando o povo estava ali no deserto e o povo murmurando porque eles queriam uma alimentação e no deserto, embaixo daquele sol, e muitas vezes a alimentação que vinha tardava para aparecer, eles começavam a murmurar e Moisés ali sempre na mansidão, respondendo que Deus ia prover todos os mantimentos. Também quando seus próprios irmãos, tanto Miriam como Arão, se rebelaram, se levantaram contra Moisés ali, e Deus puniu Miriam com a lepra. E também nós vemos a mansidão de Moisés quando Corá, Datã e Abirão se levantaram contra ele, dizendo que Deus não falava só através de Moisés. E tinha outras pessoas ali que Deus poderia usar. Mas naquele momento ali, Deus só queria usar Moisés. E eles ali se levantaram em uma grande rebelião contra Moisés, e Moisés permaneceu na posição, permaneceu manso e deixou que Deus agisse. E assim Deus agiu, e a terra se abriu, e foram ali engolidos, tanto Datã, Corá e Abirão foram ali engolidos, vivos, para o centro da terra. Mas nós vemos o maior exemplo de mansidão que nós temos a seguir, é o exemplo do próprio nosso Salvador, Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, nos diz, ele mesmo nos aconselha: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ali sendo julgado, vieram muitas acusações sobre ele, e ali ele permaneceu manso, não reivindicou e não retrucou as acusações dos seus acusadores. E também nós vemos que quando ele estava ali diante de muitos fariseus, antes mesmo de ser crucificado, os fariseus incitavam a ele para que ele se irasse, para que ele perdesse a paz, mas ele mantinha sempre ali a sua mansidão para ser exemplo para todos nós. Jesus ele não reivindicou as calúnias que os fariseus lançavam sobre a sua pessoa. Na Bíblia também, queridos, existe promessa para as pessoas que vivem uma vida de mansidão. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, nos diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então vale a pena sim sermos mansos. Muitas vezes é difícil, né? Não vamos dizer que é fácil ser manso em meio a esse mundo que as pessoas andam tão agitadas, tão iradas umas com as outras e não respeitam os seus limites. Mas nós, como servos do Senhor, temos que aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Mas vamos agora para o nosso terceiro tópico da lição, que nos diz: para haver unidade é preciso de longanimidade. Meus queridos, é difícil. Para ser longânimo, para ser paciente, é realmente muito difícil. Mas, como para Deus não há nada impossível, nós temos que perseverar até alcançar esse fruto, porque a longanimidade e também a mansidão são frutos do Espírito, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5. Também, queridos, todos os crentes devem exercitar a paciência. Na Bíblia nós vemos vários exemplos aí de paciência, como o próprio Jó, né, que foi paciente quando ali ele perdeu os seus 10 filhos de uma só vez. Ele manteve a sua paciência, a sua fé em Deus. Quando seus amigos vieram o acusar de várias coisas, ele manteve a sua paciência. Sua esposa também disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele permaneceu ali eternamente paciente, esperando o trabalhar de Deus na vida dele. E foi tanta paciência que ele agora é um exemplo para todos nós, né? O próprio Tiago escreveu dizendo que temos que ter a paciência de Jó. E ele nos serve hoje, através da sua conduta de paciência, nos serve de exemplo a ser seguido. Até mesmo no meio secular,
as pessoas dizem, né? Devemos ter a paciência de Jó. Mas um livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, nos diz: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele diz para todos os cristãos ali, e todos nós também, leitores da sua carta, que devemos ser pacientes na tribulação. É difícil, é doloroso, quando estamos passando ali um desemprego, uma enfermidade, ou até mesmo afrontas, né, por parte de muitas pessoas, até mesmo aqueles que se dizem ser nossos irmãos. Mas a Bíblia nos aconselha a perseverar na paciência e esperar que Deus venha trabalhar na nossa vida e também trabalhar removendo aquilo que quer tirar a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 5, versículo 7, ele nos diz: sede, pois, paciente até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, meu amigo, meus irmãos, o conselho do apóstolo Tiago é que sejamos pacientes, não por só um período de tempo, mas ele aconselha aqui na carta que sejamos pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, temos que exercitar a cada dia, renunciar ao nosso ego, renunciar ao nosso eu, porque no homem natural, com certeza, somos impacientes, somos brigões, somos intolerantes, mas em Cristo nós ali mortificamos os nossos desejos da carne para deixar aflorar em nosso coração, em nossa vida, os frutos do Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Tiago nos aconselha a sermos pacientes até aquele dia em que Cristo vier nos arrebatar, ou até mesmo o último dia de nossa vida aqui na terra. Sedes paciente até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Ele aqui nesse versículo ele deixa um grande exemplo dos agricultores, das pessoas que trabalham na zona rural, plantando. Quando ele planta aquela semente, ele primeiramente ele aduba a terra, prepara a terra. E depois de preparar a terra, ele lança a semente. Depois de lançar a semente, ele começa a lhe regar, um dia sim, um dia não, e sempre ali regando, na esperança de que aquela semente vai se tornar uma grande árvore e produzir muitos frutos. Mas até o momento que ele prepara a terra e lança a semente, até aquela árvore crescer e dar seu fruto, vai levar alguns anos ou alguns meses, né? E ali ele vai ter que exercitar a sua paciência. Assim o apóstolo Tiago nos aconselha, como um lavrador, ele lança a semente, até ele pegar o fruto daquela árvore, vai ter que exercitar muito a sua paciência. E nós, como servos do Senhor, temos que ser pacientes, porque aqui no mundo o próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo aqui também é sugerido que tenhamos paciência para enfrentarmos as tribulações e crer que Deus sempre nos dará vitória. Assim, queridos, finalizamos esse resumo da lição de número 11 e se Deus assim permitir, na próxima lição estaremos aqui de novo, trazendo outro resumo para a nossa edificação espiritual. Eu peço a todos, encarecidamente, que você possa assim se inscrever nesse canal e assim divulgar e compartilhar com várias outras pessoas para que possamos assim usufruir da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição da Escola Dominical. A paz do Senhor Jesus.